tinha dado trabalhos, abraçado a vários. Aleluia. Minha dificuldade é ficar quieto tomando café, me dá vontade de circular de mesa em mesa. Só para dar um beijo em cada um de vocês. É muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Confesso que há 2 semanas atrás, quando estávamos em São Vicente, muitos de vocês, eu tinha uma certa dificuldade, porque meu foco era para esse retiro. Quase comecei a ministrar para os casais ali, né? Mas assim, estava com muita carga e com muita alegria, Martinha e eu, de estarmos com vocês, esse privilégio tremendo, esse nobre e seleto auditório aqui, cada um de vocês. É algo muito especial, poder de alguma maneira semear na vida de vocês. E queremos trabalhar com a equipe, Martinha e eu, então quero começar essa primeira parte. Ontem nós estivemos avaliando junto com os irmãos e achamos prudente e positivo depois a Marta repartir um pouco mais para todos, não só para as mulheres, senão depois as gurias têm que passar tudo para os homens. Achamos assim, com muita liberdade, debaixo de autoridade, cuidado, de nós estarmos dessa maneira, funcionando como equipe, repartindo daquilo que o Senhor, por misericórdia, tem nos dado. Eu quero te pedir, se nós abrirmos algumas passagens da palavra, vamos estar trabalhando nesta manhã a respeito das gerações, dando uma introdução e um norte. Nós não vamos esgotar a palavra, é uma palavra muito, muito rica, mas quero te chamar a atenção, destaque o quanto Deus vai preparando as gerações e tem um interesse especial nessa geração presente, mas também que nós, no presente, sirvamos a Ele, mas também de olho para o futuro. Então, dessa maneira, eu quero começar com um salmo que me é muito especial, o Salmo 78. Tem marcado a nossa vida, a minha e da Martinha. Me lembro dos nossos pais em Porto Alegre, nos ensinando e nos inculcando essa palavra com muita força. Abra comigo o Salmo 78, versículos 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 102 continua nessa pegada, versículos 15 a 22. Todas as nações temerão o nome do Senhor, todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória e atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, Deus dos céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se reunirem, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor.
quero te ler uma introdução que John Nelson escreveu num retiro em 86. A Martinha e eu tínhamos 1 ano e pouco de casados. Uma geração de famílias salvas. O livro de Salmos traz uma preocupação divina. O povo de Israel deveria falar do Senhor e os seus feitos às gerações vindouras. Esse testemunho deveria passar de pais para os filhos sem interrupções. Nenhuma geração poderia deixar de ter o testemunho do Senhor. Nenhuma geração deveria encobrir os feitos do Senhor. Todas as gerações que viriam, todos deviam conhecer o Yahvé, o Senhor. Assim a palavra profética realizar-se-á de que lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, e perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Salmo 22, 27. A palavra profética já menciona para os judeus a salvação das famílias dos não-judeus, dos gentios, ou seja, todas as nações. Na grande comissão, Jesus confirma a palavra profética ao dizer que devemos fazer discípulos de todas as nações. Isso confirma que o testemunho do Senhor, as gerações, as famílias das nações, hoje deve continuar sem interrupções. Esse testemunho é como uma tocha acesa, que vai passando de geração a geração sem se apagar. Pois a nossa, a igreja do Senhor, a sua testemunha entre as nações, deve manter essa chama acesa dia a dia, até a volta do Senhor, nosso Deus. Um dos problemas graves que a igreja hoje em dia se encontra, estamos falando há 25 anos atrás, hoje aumentou muito mais ainda. Um dos problemas graves que a igreja hoje em dia se encontra é que a chama do testemunho vivo da salvação do Senhor tem muitas vezes quase se apagado entre as famílias das nações. Famílias de várias localidades onde foi pregado o Evangelho com poder. A razão é que as gerações passadas, ou a geração dos nossos pais, que conheceram o Senhor, não nos falaram dele, do seu poder, da sua salvação, das suas maravilhas. E essa é a causa de existirem hoje nações resistentes ao Evangelho, ou cidades, ou grupos, ou povoados, grupos cristãos que estão em ruínas. Quem sabe muitos de nós viemos de um lar apenas religioso, de um lar não salvo. A vida cristã, se é que existia, limitava-se apenas a um prédio das reuniões da igreja, em casa, na família, não havia vida de Cristo. E isso pode ter contribuído para que muitos filhos se afastassem do Senhor, tendo um péssimo conceito dele. Hoje o Senhor, Ele está levantando uma geração de famílias salvas. Aí a igreja gloriosa há de surgir. Vivemos em dias de restauração, como acabamos de cantar aqui, dias de avivamento, do norte ao sul, leste ao oeste. O mundo crerá no nosso amado Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Pais, mães, filhos, todos nós que pertencemos às famílias das nações, nós não podemos ficar de lado, de fora deste mover de Deus. Não vamos ser apenas espectadores das grandes coisas que já estão ocorrendo, mas sermos participantes da obra do Senhor. Vamos ser cooperadores. Palavra do querido colega, há 25 anos atrás. Martinha e eu tínhamos 1 ano e meio de casados, não é isso? 1 ano e 3 meses. E aquilo, essa palavra, esse encontro, marcou a nossa vida. Nosso casamento, nossa experiência com a vida de nossos filhos, olhando para trás e vendo a misericórdia do Senhor e a glória dele exclusiva, a fidelidade dele, podemos testemunhar quão crucial é esse encontro para cada um de nós. A decisão, a definição. Todos nós conhecemos o texto conhecido de Josué 24, 14. Eu e a minha
serviremos ao Senhor. Você pode dizer mais alto comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguns estão de mãos dadas. Vamos aproveitar o retiro de casais hoje, né? Aleluia. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Eu e a minha casa, mais uma vez. Serviremos ao Senhor. Aleluia. Cada dia a decisão na presença de Deus. Senhor, nessa introdução, nessa manhã, nesse clima tão precioso, debaixo da unção da Tua Palavra, a unção do Teu Espírito, da alegria de estarmos juntos como casais e cada um de nós nos curtindo nesse retiro tão gostoso. Senhor, vai abrindo nosso coração e nossa vida para acolhermos a Tua Palavra e termos um fundamento sólido sobre tudo aquilo que Tu queres gerar, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos na Tua presença. Aleluia. Deixa eu colocar algumas coisas só para nos ajudar. Em primeiro lugar, que Deus é um Deus de gerações. Nós vivemos numa época onde tudo é fast, né? Tudo é fast food, tudo tem que ser muito imediato e rápido. Infelizmente, inclusive na nossa sociedade, no Brasil ainda, a nossa cultura é para o imediato. É difícil ter planos a médio e a longo prazo. Mas eu quero te chamar para essa realidade, que Deus é um Deus de gerações. Quero te colocar alguns textos. Primeiro delas, Isaías 41:4. Depois voltamos de novo para o texto que nós acabamos de ler, de Salmo 78. Isaías 41, versículo 4, nos fala quem fez e quem executou tudo isso. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e como os últimos, eu mesmo. Aleluia. O Salmo 102, que nós acabamos de ler, versículo 24, vai nos dizer aquele cujos anos. Salmo 102, versículo 24. Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Deus é um Deus geracional, é um Deus de muitas gerações. Desde o princípio Ele tem nos chamado geração por geração, e Ele vai trabalhando com gerações. Salmo 90, versículo 2, um dos salmos provavelmente mais antigos que existe na palavra, foi escrito por Moisés, homem de Deus. Sempre eu começo a cantá-lo, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Acho que não existe matematicamente falando eternidade negativa e eternidade positiva, né? Porque tudo é uma coisa só. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de uma esfera fora do tempo. É atemporal, é algo, outra dimensão. Ele fala aqui de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nosso Deus não é limitado, não dá para colocá-lo numa caixinha, não dá para analisá-lo. Nosso Deus extrapola-se, é ilimitado. Aleluia. Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. De eternidade a eternidade, antes que os montes se formassem a terra e o mundo. Senhor, Tu és o nosso Deus, o meu Deus, o meu Senhor. Quantos de vocês já leram Gênesis? Que bom, né? Eu ia ficar muito preocupado. Nossa, já li muitas vezes, muitas. Cada vez que eu leio de novo, me toca que todos aqueles 50 capítulos, ele tem uma
solução. O Deus eterno, ilimitado, Ele tem prazer de usar uma geração a partir de outra geração, a partir de outra geração, para estabelecer o seu nome. Como é que Ele aparece para Moisés dizendo: eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Já pensou o significado disso? Cada geração. Deus leva 3 gerações para estabelecer o princípio do nome dele. Nós pensamos sobre a semana que vem, final do ano, fazemos alguns projetos para o ano que vem e achamos muito. Deus estabelece Abraão, Isaac, Jacó. Eu sou Deus. Eu não quero apenas que seja o meu Deus, eu quero que seja Deus dos meus filhos, dos nossos filhos, Jonathan, Dani e Mike. E a gente está chegando nessa outra fase aí do Luiz, coisa assim, né? Do Sérgio, né? De olhar os netinhos chegando, ainda não, né? Os guris nem casaram ainda, mas a gente já está olhando ali, né? Dos nossos filhos dos filhos. Abraão, Isaac e Jacó. Como herança, eu sou extremamente privilegiado. Eu não sei se é a 5ª ou a 6ª geração, nossos filhos são convertidos ao Senhor. Meus pais, meus avós, como é que fica depois? Bisavós. Bisavós, avós, pais, eu e os meninos. 5 gerações servindo ao Senhor. Uma das coisas mais importantes é que os teus filhos não podem conhecer o Deus dos pais somente. Tem que ser o Deus não só de Abraão, tem que ser o Deus de Isaac. E precisa ser o Deus de Jacó. Vocês estão entendendo? Cada geração precisa ter experiência, vida, realidade. Eu não posso viver nas histórias ou nas memórias ou nos feitos do Deus dos meus antepassados. Ele tem que ser o meu Deus presente aqui e agora, na minha geração. Amém? Oh Senhor amado, vai operando, Senhor, em nossos corações. Coloquei aqui, levar cada filho a uma experiência pessoal com Deus. Não pode ser o Deus dos meus pais ou dos meus avós ou da geração passada, precisa ser o meu Deus, a minha experiência para com o Senhor. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. 5 coisas, 5 verdades da palavra, realidades que nós precisamos passar à próxima geração. A primeira delas, nós já estamos no Salmo 102, podemos continuar ali, versículo 12, 18 e 21, é o nome de Deus, é o caráter dele. A primeira verdade que nós devemos passar como herança aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos, fala a respeito do nome, do caráter de Jesus. Salmo 102, versículo 12: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Já leio de novo o versículo 18, diz: ficará isso registrado para a futura geração. Um povo que há de ser criado louvará ao teu nome. E no versículo 21, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém.
Ainda Salmo 45 vai confirmar isso. 45, versículo 17. Salmo 45, 17. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. Assim os povos te louvarão para todo o sempre. O teu nome eu farei celebrado. Eu me lembro como pequeno, meus pais ministrando ao Senhor. Meu pai tocava, se chama, não sei se é em português, bandolim. Minha mãe cantando, ministrando ao Senhor. Desde pequeno nós colocando para estudar música. Eu nunca fui muito bom, mas como família, me lembro em 1975 tínhamos um conjunto familiar, minhas irmãs tocando violão, tocando cavaquinho. Me lembro do Fred tocando cavaquinho, nós tocando instrumento sopro, ministrando ao Senhor. No início, muitas vezes meio como adolescente na marra. Depois cada vez mais por revelação. Quando casei com a Martinha, fui agraciado com toda essa graça do Senhor, toda essa parte musical também, e graças a Deus, que isso passou através dela para os guris. E todos vocês conhecem um pouco da nossa história, nossos guris crescendo ali junto com as artes, junto com as gravações, desde nenê, no meio do estúdio, ficando junto. Quantas vezes a Marta levava, ficava ali fora, ficava com o Abner no colo enquanto que entrava ali. Quantas vezes? Uns dias atrás, na gravação do CD do Azar, Quero Ser Encontrado Fiel, os meninos gravando uma das músicas juntos, e a Martinha chorando junto com o Abner e o Azar, vendo a próxima geração, Deus dando letra, música, melodia, revelação, experiência. Uma geração, a outra geração precisa ser marcado com o nome do Senhor. Amém. A vida, a verdade, a revelação. Me lembro do Michael, gurizinho, piano no quarto dele. Mas nem sei se existe mais. Naquela época tinha uns bonequinhos chamados Comandos em Ação. E eu gostava de brincar com eles. E ele botava aqueles bonequinhos, pegava o violão dele, botava tudo sentadinho e disse: todo mundo comigo. Agora levanta as mãos. Aí levantava os bonequinhos, vocês levantavam as mãos. Eu começava a rir, às vezes a gente passava pelo lado de fora da porta assim, via ele brincando. E ele fazia sério. Aquele vozeirão dele, saía aquela veia dele aqui, destacava assim. Aquele vozeirãozinho dele, desde piano. Era um toquinho de gente, 5, 6 anos. Hoje, com 20, pai da homem, não é mais bonequinho que ele levanta a mão, não é mais algo ilustrativo. Hoje é dezenas e centenas de jovens adolescentes, de alguma maneira, sendo tocados pelo Senhor. De novo eu digo isso com muita humildade, com muito tremor, irmão. Eu sei a misericórdia de Deus. Tudo o que você semear, tudo o que você plantar, você colherá. E nós somos responsáveis por gerar que cada geração, nossos filhos, contará à próxima geração o nome do Senhor, a
a sua glória, a sua fidelidade, a sua graça. Precisamos passar não só princípios, não só direcionamentos, não só valores. Por favor, preste bem atenção. Martinha vai entrar mais fundo nisso, mas nós precisamos levar a experiência com Deus. Em segundo lugar, o que nós precisamos passar para cada geração é o seu propósito eterno. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os seus desígnios, o seu propósito do seu coração por todas as gerações. Vou ler de novo. Salmo 33, 11. O conselho, a vontade do Senhor dura para sempre, os seus desígnios do seu coração, o seu propósito por todas as gerações. Se tu quiser anotar também, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, na conclusão de a exaltação do Senhor, ele vai falando que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, como diz depois, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O seu propósito eterno, o seu conselho, a sua palavra, a sua expressão, ele quer que seja passado de geração em geração. Infelizmente meus pais não puderam passar para mim porque não conheci. Recebi sobre o propósito eterno a partir dos pais espirituais, Moisés e Erasmo. Nesses dias tive o privilégio de dar para cada um dos meninos o livro do Jorge Bichan, português agora, né? Projeto Eterno. Dani e a noiva dele, a Tiele, já estavam lendo Efésios, e quando dei para eles, eles se alegraram o coração, porque eles estavam já lendo e memorizando o livro de Efésios. A Tiele estava fazendo, e ver eles sentando e lendo e revisando e recebendo e acolhendo na vida deles aquilo que norteou, transformou a minha vida e direcionou nossa vida em casamento, meu coração exultava diante de Deus. Receber a mesma revelação, o mesmo propósito, amar o mesmo propósito de Deus, ter chão pelo reino do Senhor, viver debaixo do senhorio de Cristo, não somente eu e a Marta, mas os nossos filhos, sabendo que isso vai ser gerado para os filhos dele, porque a experiência é realidade. Amém? Eu falei do nome do Senhor, eu falei do seu propósito. Terceiro lugar, a tua fidelidade. Salmo 89, 2. Cantarei, aleluia. Obrigado, Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Salmo 89, 1 e 2. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Obrigado, Pai querido. A tua fidelidade, a tua provisão, teu suprimento. Quero tornar algo muito simples, muito prático, com pequenos exemplos. Que idade tinha Dani quando ele... 8 anos. Dani teve um problema na cabeça do fêmur e teve uma necrose, é isso, né? Que seria os tecidos ali morrendo, e ele teve que usar duas muletas para caminhar. Ele não podia, duas muletas, não mulatas, né? Duas muletas para caminhar.
E ele não podia se apoiar, porque senão se apoiava aqui, ele ia danificar e ia ficar puxando a perna o resto da vida. E aquele ali, tu imagina, 8 anos, ele é muito espoleta, muito dinâmico, né? Cada filho é diferente, né? O Jonathan era tranquilo, né? Ficava 2 horas desenhando, escrevendo. O Dani ficava sentado ali, não, parecia que tinha, né? Nunca conseguia ficar quieto, né? E agora ele limitado, nós clamando, ele chorando, ele não podia se apoiar. Cada situação. Mas ele teve uma experiência no Senhor. Ele foi curado. Ele viu a fidelidade de Deus, Jeová. Foi completamente curado. Em 3 meses, ele foi curado pelo Senhor. Naqueles 3 meses ele aprendeu acho que era maratona de muletas ali. Ele corria com aquele negócio ali, parecia um motorzinho, parecia desenho animado. Mas ele aprendeu e ele recebeu a cura de Deus. Não me lembro quando, Marta, mas tu fez um comentário outro dia. Em algum momento da adolescência, depois, ele teve alguns questionamentos, como qualquer adolescente tem. Mas no meio daqueles questionamentos acerca de Deus, veio uma frase. Me ajuda se eu não quero errar. Mas eu sei que Deus existe. Deus me curou. A experiência dele com Deus. Nesses dias agora, eles estão com a data marcada para o ano que vem, no casamento, empregado, formado, trabalhando, ele procurando ver apartamentos, coisas assim, olhando para alugar, depois olhando, até pensando para comprar, e nós orando sobre isso. Me lembrei do Salmo 84, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. Como eu comecei a testemunhar para ele a respeito da nossa vida, e o quanto Deus foi fiel, provendo todas as coisas na nossa jornada, e profetizei sobre ele. A mesma coisa vai acontecer na tua vida. Deus é fiel. Eu estava ministrando em Rondônia, e no meio disso tudo recebo uma ligação dele: pai, tem uma promoção, pá. Deus deu o apartamento. Fidelidade do Senhor. O menino tem 23 anos, recém-empregado, foi promovido de novo, deu um desconto de apenas 30 mil reais, umas loucuras. No mesmo apartamento, na semana anterior, a Marta, sem saber de nada, tinha entrado, tinha visto, e ia pegar os panfletos para mostrar para ele, e ele disse: mas é exatamente isso que eu estava olhando. Espírito testificando. Eu tinha convicção no meu espírito, a fidelidade de Deus. Nós não tínhamos nada. Meus pais não puderam ajudar muito, nem os pais da Marta, mas o Senhor proveu tudo. Na minha vida, na minha casa, na minha família, como até hoje. Mas tu poder testificar e ver isso na vida dos teus filhos. E eles terem experiência de que Deus não é só o Deus Jeová Jireh que sustenta os pais deles, mas é o Deus Jeová Jireh deles, que supre e sustenta a vida deles, e provê e abre as portas deles. Por favor, Senhor, Tu é Deus de toda graça. Salmo 145, versículo 13, fala a respeito do domínio e do governo dele. A quarta realidade que nós precisamos passar para nossos filhos: o governo de Deus, o senhorio de Cristo, o governo e o reino dele. Salmo
145, 13: o teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Oh, Pai, o teu reino, quarto lugar, o teu governo, o teu domínio é de todas as gerações, subsiste para todo o sempre. Aplicação do reino de Deus, não só ensino, não só entendimento, conhecimento, mas a realidade. Quanta coisa nossos filhos, nossa vida, nossa casa, nossa família, nós não podemos apenas ter um conceito sobre o propósito eterno, sobre o reino de Deus, sobre o governo de Cristo. A nossa casa tem que estar calcada na prática, na aplicação disso, na vida disso, e disso ser trazido na realidade entre nós, a nossa família, a nossa casa, em cada situação. O pior que nós podemos fazer é sermos incoerentes, termos uma, está certa essa palavra, termos uma prédica e não termos a prática, falarmos acerca e não aplicarmos. Muitas vezes os guris falavam assim: pai, mas por que nós não podemos? E o fulano, o Beltrano e o Ciclano não podem. Ninguém de vocês ouviu algo parecido assim? Aqui é assim, meu filho. Nós queremos viver. Eu não posso impor sobre os outros, mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus pela tua vida, pela nossa casa. Eu responderei diante de Deus. Quando eu aplicava a vara, dizia muitas vezes: meu filho, dói mais em mim do que em ti. E ele naquela época não acreditava muito. Eu estou louquinho para esperar quando eles tiverem os filhos deles. Eu só estou guardando para saber como vai ser. O Mike nos levou no aeroporto ontem e a gente foi, ele foi tomar um sorvete, eu subi junto e a gente sentou ali, veio um casal, veio uma criança, a criança derrubou a cadeira, o pai chegou, nem levantou a cadeira, nem corrigiu o filho, sentou lá, totalmente distraído. A gente via o guri ali, né, com todo respeito, né, pivetezinho ali, aquele, não era rebeldão assim, mas ali aprontando, e o pai... Aí eu cutuquei o Mike, né, tu não vai ser assim, né? Porque tu enxerga, tu identifica em poucos segundos como é o filho e como é o pai. Tu enxerga, tu nem um raio-x, não é verdade? Tu vê direto. E eu olhei para o Mike e falei para ele assim: tu não vai ser assim. Não, pai, não você. Eu vou aplicar. Com graça, com graça. Aí eu vou dizer: dói mais em ti. Reino, governo, não é reino, é reino. Reino de Deus, coerência, aplicação, senhorio de Cristo. Amado, nós precisamos viver isso. Ficará isso registrado de geração em geração. Em quinto lugar, os seus louvores, o seu poder e a sua força. O próprio Salmo 145, versículo 4: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, versículo 4. E ainda Salmo 71, versículo 18, vai nos falar a respeito disso. Salmo 71, 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até minha velhice e até as minhas cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e as vindouras
o teu poder. Aqui fala dessa dupla realidade, declarado a presente geração, a tua força, e as vindouras, o teu poder. Tu te lembra quando fala a respeito tanto da profecia de Joel, capítulo 2, 28, depois em Atos ali 2, 17 em diante, quando fala a respeito do derramamento do Espírito: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Aqui você tem 3 gerações: velhos, jovens e crianças. Atos 2, 38, 39 e 40 vai falando que essa promessa é para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, para todos que ainda estão longe, é para vós e para vossos filhos. Não só levar nossos filhos uma experiência de salvação ritual, ou como é que eu posso dizer assim, pontual, mas levarmos eles a experimentar o poder de Deus, serem cheios do Espírito Santo, cheios da graça dele, batizados no Espírito. Possivelmente já contei para alguns de vocês, a gente acaba se vendo em vários retiros, né? Mas me lembro de uma coisa bem pontual assim, que foi muito engraçado. Os guris iam fazer vacina, era uma vacina com aquela pistola, né? Como é que é? Para meningite. E eles estavam meio assustados, eram uns toquinhos de gente, né? Não sei se eram os 3, se eram os 2. Os 13, como é que é? O It estava junto, o filho do John Nelson, era o Jonathan, Danny e o It, e o Jonathan era o primeiro, e todo mundo olhando para ele ali, todo mundo naquela pistola ali, aquela coisa lá, enfermeira, aquela coisa toda. O Jonathan fez uma careta assim, algo desse tipo, falou: já sei, eu vou orar em línguas e não vai doer nada. Aí ele na frente da enfermeira ali, orando em línguas. A enfermeira deu, ficou olhando: o que é isso, né? Bem, com esse sobrenome, deve ser alguma língua sueca lá, alguma coisa assim. Passou, né? E ele entrou assim, tomou a vacina, olhou para os outros dois e disse: não doeu nada. Seja o Senhor. Ele deles fez, de que o Espírito Santo habita nele. Não é só o Deus dos pais, da mãe, do pai, é Deus dele, futura geração. Estou falando de uma coisa que parece que era de criança, mas não é banal não, porque lá ficou marcado, funciona. É realidade, é poder. Poderia citar muitos exemplos deles galgando, experimentando o poder, o louvor, a graça, a autoridade de Deus. 5 coisas que nós precisamos ministrar sobre a próxima geração: o nome de Deus, seu propósito eterno, a sua fidelidade, o seu governo. Amém. E em quinto lugar, esse poder, essa graça, essa unção de que Deus é o meu Senhor e nada vai me faltar, em tudo Ele vai me guiar de acordo com a realidade dele. Há uma tremenda responsabilidade para cada um de nós, um privilégio. Te lembra de Atos 13? Estou indo finalmente para termos um coffee break logo mais aí, mas quero só citar um pouco mais. Atos 13 fala de Davi
tendo servido a presente geração. É algo muito forte. Atos 13, versículo 22, 23, a palavra nos fala a respeito de que eu procuro um homem conforme o meu coração, disse o Senhor. Versículo 22, Atos 13: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Versículo 36, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, conforme o propósito de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. O que me toca aqui, e preste bem atenção, vamos estar trabalhando nisso. Cada um de nós temos uma responsabilidade na nossa própria vida. Em primeiro lugar, eu sou responsável pela minha geração, pelo meu tempo em que eu estou vivendo, e eu preciso servir a Deus no propósito eterno de Deus nessa geração. Mas tudo que eu semear aqui e agora vai ter uma consequência na vindoura e na futura geração. Não somente eu sirvo aqui e agora, e Deus precisa achar em mim um coração que vai fazer toda a vontade dele, mas vai refletir tudo que eu sou e faço, cada escolha, cada decisão vai refletir na próxima e na próxima geração. Deuteronômios, antes de entrar em outro exemplo, vai nos falar a respeito de algo que eu já tinha meio me descansado, mas Deus me puxou as orelhas. Deuteronômio capítulo 7, acho que vai nos falar que a nossa responsabilidade não é só para os nossos filhos. Deuteronômio 6, versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Atenta, Israel, para cumprires o bem, para que bem te suceda. O que Deus me mostrou é que eu preciso servir a Deus nessa presente geração, conforme o propósito eterno de Deus, e Deus achar em mim um coração completamente dele. Mas o servir dessa maneira vai ter consequências nos filhos e nos filhos dos meus filhos. Sou responsável não só para encaminhar e direcionar a vida dos filhos que Deus tem dado, mas eu sou responsável também de conferir, de cooperar, de ajudar, não intrometer, não negativamente, mas há uma responsabilidade da minha vida como avô, como avó, sobre a vida dos meus netos. E a Marta e Dani estavam lembrando ontem, a Selma, quantas vidas de nós aqui estamos aqui, pode ser que não pelos pais, mas pelos avós, pela avó que orava por mim, orava por ti. Não é verdade isso? Quero citar dois exemplos para concluir. Gênesis 18, 19 fala de Abraão. Me choca algumas coisas. Deus escolheu Abraão, pai da fé. Gênesis 18, 19 vai dizer o porquê Deus escolheu Abraão. Eu escolhi, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18, 19. Eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. No próximo capítulo 19 vai falar de Ló. O Ló tem
mandou chamar a própria esposa, as próprias filhas e os genros. Versículo 12. Ó, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e as tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz sair desse lugar. Mas os genros começaram a gracejar, começaram a rir, começaram a ironizar. Não havia influência de Ló sobre os seus genros, nem sobre suas filhas, e na verdade, infelizmente, nem sobre a sua própria esposa, que virou estátua de sal, olhou para trás, olhou para Sodoma e Gomorra. Seu coração estava mais neste mundo do que nas coisas eternas. O contraste de Abraão: eu escolhi porque eu sei que Ele vai ordenar a sua casa, vai ordenar seus filhos e os filhos dos seus filhos. O meu nome será conhecido pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que vira Deus de Israel. Não mais enganador, mas agora príncipe. O contraste terrível de Ló, que depois ficou conhecido como a esposa que virou uma estátua de sal. As suas filhas geraram os moabitas e as amonitas através do incesto que praticaram com o seu próprio pai, gerando por todas as gerações até hoje maldição, inimizade contra a casa de Israel. Vou fechar para a gente concluir. Fecha teus olhos. Senhor, com graça, mas eu sei que é uma palavra forte, palavra séria, para nos despertarmos, para que sejamos sacudidos nesse presente século com corrupção. Vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde a cultura deste mundo tenta se infiltrar sobre a nossa casa, meu relacionamento com a esposa, marido, filhos. Nossa casa é uma embaixada do reino de Deus, é propriedade peculiar do nosso Senhor. Nós servimos a Ti nessa geração, mas estamos preparando a próxima, e nós queremos ser extremamente responsáveis e consequentes em tudo que fizermos, Senhor, para que possamos proclamar em toda parte, em todo lugar, levando nossos filhos e netos e bisnetos, se Tu assim nos der, Senhor, antes da Tua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa família será discípulos do Senhor Jesus. Todos nossos filhos serão chamados discípulos do Senhor. Mesmo alguns Jacós que nós temos, mantenha bom ânimo. Deus vai transformar o Jacó em Israel. Pode levar 14 anos, pode levar 7 anos, dando voltas, dando cabeçada, mas o Senhor vai resgatar e vai trazer cada um de nossos filhos em nome do Senhor Jesus. Porque temos decidido e queremos nos converter em todo tempo, em cada situação, para sermos homens e mulheres que passemos o que ouvimos e aprendemos. Nós não encobriremos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, os seus feitos e as suas maravilhas, fidelidade e graça dele com cada um de nós. Por favor, Senhor, marca essa palavra introdutória no coração de cada casal aqui.
Assim como um dia, de alguma maneira, marcou as nossas vidas, esse salmo, essa palavra ficou martelando em nosso coração, e por misericórdia, e somente para a Tua glória, Senhor, pela Tua graça, podemos vislumbrar e ver as futuras gerações se perpetuando na Tua presença. Abundante graça sobre todos nós, nesse bálsamo e deleite que Tu está nos dando nesse retiro, nesse lugar, nesse hotel tão agradável. Senhor, queremos receber tudo que Tu tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós abençoamos a vida da Martinha, toda a Tua graça, debaixo de cuidado, debaixo de autoridade, essa palavra possa ser acolhida por cada um de nós. Nós recebemos da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Muita alegria estar com vocês aqui. Já o ano passado eu queria muito ter vindo e não deu, mas passei o ano pensando nesse encontro. E é um momento muito especial quando os casais têm um tempo só para eles, para serem renovados no Senhor, renovados no seu amor, na sua aliança, também renovados na verdade de Deus sobre o casal, a família. Então são dias preciosos para todos nós. E eu queria começar repartindo uma palavra que o Senhor tem me dado nesses últimos dias sobre semear e colher. E é uma palavra de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele está semeando ainda em nós. Ele começou há muito tempo atrás, mas Ele ainda semeia. Ele semeia na minha vida e na tua vida. E Ele está colhendo os nossos frutos também. Frutos que têm agradado o seu coração, fruto que tem satisfeito o sonho de Deus. Nem todos os frutos que Ele tem colhido são assim, mas muito Ele tem se alegrado com a nossa vida como igreja, a nossa vida como filhos e com a nossa vida como famílias. Temos, ao longo dos anos, semeado uma boa semente. Vocês, queridos, têm semeado uma boa semente. A verdade de Deus tem entrado na casa de cada um, e essa verdade ela é boa, ela é perfeita e agradável, e ela dá um fruto sempre. Sempre que o nosso Deus entra no meio de alguma coisa, o fruto vai ser bom. E Deus entrou na tua casa através de ti, através do teu marido, e quando Ele entrou na tua casa, o fruto vai ser bom. Nós precisamos com paciência, com perseverança, regar essa semente que tem entrado para em tempo oportuno colher o bom fruto. Então eu quero animar vocês a não olharem apenas o momento que estão vivendo agora como família. Alguns talvez estão vivendo um momento difícil, os filhos resistindo ao Senhor, ou filhos que não reconhecem o Senhor. Tem esperança, o Senhor ainda está semeando, e tu também ainda está semeando com o Senhor, e essa semente vai dar fruto. Amém? Enquanto o Senhor falava comigo sobre esse assunto, entrou um texto que me deixou meio assim, mas que texto estranho. O que o Senhor está dizendo? E eu fiquei com o texto meio perdido no meu espírito, assim, mas estava ali no cantinho. E agora, enquanto eu ministrava, o Senhor me disse: essa palavra é palavra para esse encontro. Essa palavra é palavra para algumas famílias que estão vivendo momentos difíceis com os seus filhos. E ela está em Eclesiastes 3, versículo 15. E essa palavra nos fala do que o nosso Deus é capaz de fazer. Ele não está preso no tempo, Ele não está preso no passado, Ele não está preso no futuro. O nosso Deus pode agir em qualquer tempo. E ali diz assim: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa palavra é sobre a tua casa. O Senhor quer renovar a tua casa. Tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que não foi bem semeado, tudo aquilo que
Nós não somos capazes, mas Ele é. Amém? Queridos, vamos continuar com a Bíblia aberta ali em Eclesiastes. Eclesiastes 3. Nós vamos ler ali do 1 ao 8. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e de coser, de estar calado e de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. No versículo 11 também diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O nosso Deus tem todas as coisas no lugar e debaixo do seu controle. E Ele tem tempo para todas as épocas na nossa vida. O meu enfoque ao conversar com vocês nessa manhã é a vida em família. Na vida em família há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de deixar ir. Há tempo de edificar e tempo de derribar. Há tempo de falar e tempo de calar. Sabia que os pais têm tempo de dureza, né? Não é moleza esse tempo de fechar, deixar de falar. Tudo fez Deus formoso ao seu tempo. Tudo Ele fez perfeito no tempo dele. E a única maneira de andarmos no descanso de que estamos fazendo o certo, no tempo certo, é estarmos em comunhão com Ele. Porque quando estamos em comunhão com Ele, quando estamos afinados com Ele, nós vamos ter clareza do que fazer em cada época. Aquilo que eu fiz com meu filho de 6, 7 anos não serve para o meu filho de 15 anos. Não serve para o meu filho que está saindo de casa. Não serve para o meu filho que já tem filhos. Deus tem a semente certa para cada etapa do meu filho. E eu só vou saber o momento certo se eu estiver afinada com o Senhor. E Ele tem prazer em se revelar. Nosso Deus tem prazer em mostrar a verdade e o tempo certo de cada verdade para a nossa vida. Ele está disponível, Ele está atento. Nós vamos afinar os nossos ouvidos. Amém? Hoje é tempo de semear e de colher o que semeamos. Hoje nós estamos semeando em casa, mas também estamos colhendo o que semeamos no passado. E isso às vezes nos confunde, porque parece que já semeamos, então só temos que colher. Não, queridos, nós estamos continuamente semeando e colhendo. E nem sempre é fácil semear novamente quando a colheita está ruim, quando a colheita não foi boa, quando a colheita é difícil. Mas a verdade é que esse momento também é um momento de semear, para que no próximo tempo tenhamos uma colheita diferente. Então o John e eu temos no coração de animar vocês, a mesmo no meio da dor, no mesmo do choro, no meio da luta, continuar semeando, semeia, porque vai dar fruto, amém? Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, diz ali no versículo 2. Eu tenho entendido do Senhor nesses dias, esse versículo para a família dessa maneira: você é o semeador. Você está semeando em casa.
O meu enfoque vai ser na vida dos filhos, tá? Mas a gente pode aplicar isso para qualquer assunto, qualquer relacionamento da nossa vida. Maridos, com os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos discipuladores, inclusive com o mundo. O trabalho de semear é árduo. Quem aqui já plantou alguma coisa? Que bom, então vamos entender. Vocês sabem que não é suficiente ter a semente na mão. Precisa trabalhar a terra, precisa regar, precisa podar, precisa acompanhar. Não é simplesmente largar. Se bem que muitas vezes largamos e nasce igual, não é verdade? Mas o trabalho do semeador, ele tem etapas que vão desde a preparação do campo até a escolha da semente, como preparar, o quando colher. E quando um semeador está colhendo, ele já está pensando na próxima semeadura. Como ele vai fazer, quando ele deve semear. Não é assim que tem época para cada fruta, para as verduras, uma dá uma época, não dá em outra, tem que plantar em tal época, porque se não plantar ali não vai ficar forte, não vai ficar não sei o quê. Eu não entendo muito de plantar, mas eu sei que tem tempo para cada coisa na semeadura também. Você é o semeador na sua casa, e deve semear com persistência, com dedicação. Quem é a terra? Quem é a terra? Nossos filhos são a terra, e nossos filhos são a terra fértil. Eles são terra fértil. Não importa o que tu estás vendo no momento. Para Deus, os nossos filhos são sempre terra fértil. E esse tem que ser o nosso olhar. Nós precisamos olhar para eles com os olhos de Deus, como Deus nos vê. Nós os vemos debaixo das situações que estamos vivendo. Deus vê tudo. E Deus olha para eles como terra fértil, que Ele quer trabalhar, que Ele quer investir. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar como Deus vê a nossa casa. Amém? Amém. O versículo 15 que nós lemos diz que Deus fará renovar, Ele pode renovar essa terra. Essa terrinha pode estar ferida, ou mal aproveitada, ou ela pode estar dando muito fruto. Pode ser uma terra que está frutificando muito e nós vamos continuar cuidando para que ela continue dando muito fruto. Então, nossos filhos são como um caderno com muitas páginas. Muitas páginas têm sido escritas por nós na história dos nossos filhos. E muitas páginas têm sido bem escritas e elas vão dar muito fruto. Mas existem algumas páginas ou algumas linhas que foram mal escritas por nós. E elas precisam ser tiradas da história dos nossos filhos. Mas isso não é por força nem violência. Não dá para arrancar uma folha do caderno. A gente não ensina as crianças, não arranca a folha do caderno. Eles vão arrancando, vai ficando desbeiçado, aquelas coisas. Não, a vidinha deles não pode ser. Nós não arrancamos dessa maneira o que foi mal semeado. A única coisa que limpa uma má semeadura é o sangue de Jesus. Amados, o sangue de Jesus limpa qualquer má semeadura. Ele vai tapar aquela linha mal escrita, ele vai tapar aquela folha mal escrita, mas não vai ser com prejuízo, vai ser com glória, com brilho, porque é o sangue de Jesus. Amém? Precisamos desse sangue para reescrever algumas partes da vida dos nossos filhos. E lembrem-se que esse caderno tem muitas folhas em branco ainda. Folhas em branco que vamos escrever com eles. Amém? Não é maravilhoso? Não estamos sozinhos. Nós temos tudo nas nossas mãos, porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele está decidido a edificar a nossa casa. Bem, se nós temos o semeador e nós temos a terra, o que é a semente? O que é a semente?
Nós podemos falar da semente de várias maneiras. Eu dividi a semente em 3 partes, para a gente procurar entender o que é a semente e procurar colocar de forma prática como trabalhar com ela. O que é a semente? O John me ajudou bastante agora de manhã com a primeira parte da semente, que é a verdade de Deus. A segunda parte da semente é o ensinar a praticar a verdade de Deus no dia a dia. E a terceira parte da semente é o exemplo do semeador. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas partes? Eu vou repetir então. A primeira parte da semente é a verdade de Deus. A segunda parte é a prática da verdade de Deus no dia a dia. E a terceira é o exemplo do semeador. Muito bem, vamos ver a primeira parte. O que é a verdade de Deus? O John nos ajudou com 5 pontos da verdade de Deus. Ele falou o nome do Senhor. Eu tenho que botar os óculos, gente. O nome do Senhor, desígnios e propósitos, a fidelidade de Deus, o senhorio, o governo dele e a confiança de que ele não nos faltará. A verdade de Deus é muito rica. Ela não é composta só de princípios e doutrinas. Ela é composta de tudo e qualquer coisa que diz respeito à nossa vida. Deus tem a sua verdade para qualquer coisa da nossa vida, para qualquer situação, para qualquer experiência, para tudo. A verdade de Deus se manifesta sobre esses princípios, sobre esses fundamentos. Deus tem orientações e mandamentos para qualquer assunto. Ele tem bênçãos e promessas para qualquer assunto, porque Deus se importa conosco não apenas naquilo que diríamos espiritual. Ele se importa com toda a nossa vida. O meu deitar, o meu levantar, a forma como eu como, a forma como eu converso, a forma como eu me relaciono com Ele e uns com os outros. Deus está interessado na minha vida. E essa é a verdade que nós devemos ensinar. Nossos filhos precisam conhecer quem Deus é e a sua vontade. Quem Deus é e a sua vontade. E esse conhecimento será uma base, será um fundamento para que eles alcancem revelação de quem Deus é e desenvolvam a sua própria caminhada comigo. Nós ensinamos a verdade. O Espírito Santo traz revelação e Deus dá o crescimento. Nós ensinamos a verdade. O Espírito Santo traz revelação e Deus dá o crescimento. De vez em quando alguma mamãe me pergunta assim: mas quando é que eu vou saber que ela entendeu o que eu estou ensinando a respeito de Jesus? Não sei, não existe um momento determinado. Em algum momento dá um clique. Mas enquanto esse clique não veio, tu vai continuar ensinando sobre Jesus, sobre o pecado, sobre confessar, sobre amar a Deus, todas as verdades. Tu vai falando com o teu filhinho na linguagem que ele entende. E em algum momento o Espírito Santo vai abrir o entendimento dele e ele vai receber aquela verdade como revelação. E ele vai começar a construir a caminhada dele com Deus. Tu conduziu, mas ele começa a caminhar com Deus. E essa é a nossa maior tarefa como pais: conduzir os nossos filhos de qualquer idade a terem o seu relacionamento com Deus. O seu, ouvirem de Deus. E para isso tem tempos e tempos. Tem tempos em que tu tem que ser direto no conduzir. Tem tempos em que tu tem que falar e deixar eles resolverem. E tem tempos em que tu tem que calar, porque Deus é que tem que falar.
eles têm que ouvir direto do Senhor. Então, para cada tempo tem uma atitude adequada. E para isso nós vivemos em corpo, não é verdade? Uns ajudam os outros a saber o tempo em que estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Mas levemos em conta sempre de que é Deus quem dá o crescimento. Então, a semente, uma das partes, a verdade de Deus. Estão comigo? A segunda, a prática da verdade de Deus no dia a dia. Nós temos encontrado muitos jovens ao longo dos anos que receberam a verdade, mas não aprenderam a colocá-la em prática nas suas próprias vidas. Conheciam de cor ensinos e versículos, mas não conseguiam experimentar o poder transformador dessas verdades em suas vidas. Tem sido muito difícil ver isso na Igreja de Cristo. Tem havido muito ensino. Há um investimento no ensino, e isso é maravilhoso. Não temos que perder esse lado de ensinar a verdade. Mas o nosso filho precisa aprender a aplicar a verdade na prática, no dia a dia. A semente de Deus, ela tem o propósito de gerar Cristo em nós, para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso não é conhecimento teórico, isso é poder para a transformação da vida da pessoa. Isso tem que se refletir em vidas transformadas. O ensino da verdade na nossa casa não pode ser um ritual. Ele tem que transformar a vida do meu filho e a minha vida. De que maneira? Nós pegamos a palavra e a aplicamos nas situações que acontecem. Então, se os nossos filhos brigaram, eles precisam consertar, eles precisam pedir perdão. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para cada situação. E para cada situação, o Espírito Santo tem a palavra certa, tem o ensino certo, tem o fundamento que deve ser aplicado. E quando nós afinamos o nosso ouvido com Deus, nós vamos trabalhar com graça. E aquela verdade vai ser poderosa na vida do nosso filho, transformando a vida dele. Então, nós precisamos sair de uma prática de muito falar e pouco ligar a prática com a palavra. Estão entendendo? Isso é dia a dia. Isso é um trabalho perseverante, um trabalho com dedicação. Isso não quer dizer que tu tem que largar tudo e pegar a Bíblia e sentar. Precisa fazer isso, mas não é só isso. É enquanto tu lava a louça, tu vai ajustando a vida do teu filho. É quando tu chega do trabalho e conta o teu dia de trabalho, tu vai ajustando as verdades de Deus dentro da tua casa. Tu discerne o ambiente, tu interfere espiritualmente na prática. Não pode ser só conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece. Nós precisamos de vida. A verdade de Deus é semeada em nossos corações para transformar a nossa vida, transformar a vida dos nossos filhos, e há poder de Deus para isso. Amém? Então, primeira parte da semente, a verdade de Deus. Segunda parte, a prática da verdade de Deus no dia a dia. E a terceira parte que nos pega diretamente, o exemplo do semeador. Esse ensino, tanto da verdade quanto da prática, ele tem que ser acompanhado por um testemunho prático da aplicação dessa verdade na tua vida. Muitas vezes falamos muito e vivemos pouco. Dani, levanta um pouquinho, Dani. Vira para eles e puxa a camiseta assim, ó. Vocês não vão conseguir enxergar direito lá atrás, mas depois olhem para ele. Pode todo mundo olhar para a barriga dele depois, tá? Diz assim, ensina
Jesus é o caminho, é verdade. Tem os pezinhos de uma criança no meio dos dois pés do Pai. Esses pezinhos, eles estão protegidos pelos pés do Pai. Mas vejam que a direção que eles apontam é a mesma. Se o Pai caminha para um lado, para onde o filho vai caminhar? Quando o Pai se desvia do caminho, para onde o pezinho do filho tende a ele? Obrigada, Dani. Muitas vezes nós apontamos a direção para o nosso filho, queremos que ele siga a direção, mas caminhamos para o outro lado. O que vai falar mais forte? A nossa palavra ou a nossa prática de vida? A prática de vida. Precisamos, queridos, mesmo que as nossas casas estão sendo bem edificadas, precisamos continuar nos arrependendo para manter a prática da nossa vida coerente com o que ensinamos. Precisamos vigiar. Os nossos filhos, em qualquer idade, eles olham para o modelo. E o semeador é o modelo. Deve haver coerência no ensino e na prática. Muitas vezes, nós edificamos com uma mão e destruímos com a outra. Não é triste? Não é a nossa intenção, não é o desejo do nosso coração, mas acaba sendo a prática. Porque estamos distraídos na nossa semeadura. E o semeador não pode semear distraído. Ele tem que ter alvos claros, ele tem que saber para onde está caminhando com a sua família, ele tem que saber aonde ele quer chegar, ele tem que saber as áreas que seus filhos precisam ser trabalhados para investir nessas áreas, para corrigir a sua conduta sempre que necessário. É tempo de fazermos uma nova semeadura e precisamos estar atentos nesse tempo. Amém, queridos? Eu vou procurar ser muito prática, trazendo exemplos dessas três partes da semente, para que a gente possa ver como isso está acontecendo todos os dias na nossa casa. E precisamos dar atenção a essa semeadura. O primeiro exemplo que eu separei é o exemplo da honra. Ensinamos dentro da palavra a verdade, que diz: filhos, que é o primeiro, Efésios 6:2. Falamos muitas vezes isso, não é verdade? Especialmente quando eles nos desonram, aí parece que esse texto explode no nosso coração, a gente fica muito arrasado, fica muito mal, ou fica muito irado, ou fica muito indignado. Porque como é possível que eles nos desonram? Sabe que não é suficiente ensinar o que a palavra diz sobre honra. Nós precisamos ensinar o que é honrar na prática. O que é honrar? Uma criança pequena tem uma expressão de honra, um adolescente tem outra. O que é honrar? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer, a respeitar, a ouvir, a não gritar. Todas essas coisas que estão no nosso dia a dia o tempo todo são expressões de honra. Quando eu estou ensinando meu filho a me ouvir enquanto falo, ou a ouvir o seu irmão enquanto ele conta uma história, eu estou ensinando o princípio de honra que Deus colocou. Então eu começo a juntar a verdade de Deus com a prática do dia a dia. E isso é muito gostoso de fazer, porque nós estamos semeando algo que vai dar fruto na vida dele. Mas vem a terceira parte da semente. Viver essas verdades no dia a dia. Você também deve honrar. Você também deve honrar. Ou seja, você também deve obedecer, respeitar, ouvir, não gritar. Como vou ensinar ao meu filho a não gritar se eu grito? Como eu vou ensinar ao meu filho a respeitar o mais velho se eu não respeito os meus avós?
Se o marido não respeita a esposa não respeita o marido, o nosso discurso tem que caminhar junto com a prática, porque eles vão ver. E quando chega especialmente na adolescência, eles vão conferir esses valores que nós legamos. E eles vão olhar tudo aquilo que eles receberam e agora eles estão construindo a vida deles. Eles estão escolhendo que princípios eles vão assimilar ou não, que princípios eles vão querer para a sua vida adulta ou não. Isso tudo é muito interior, não é uma coisa pensada. E eles conferem o que tu ensinaste com o que tu vives. E se tu não vives, eles vão dizer, não serve. Não serve. E aí, os filhos se dividem às vezes no coração com os pais, ou querem ser completamente diferentes dos pais e vão buscar outros referenciais, porque eles têm encontrado incoerência na nossa prática e no ensino. Parece radical, mas isso acontece em coisas pequenas no dia a dia e todos nós fazemos. Mas a nossa comunhão com Deus, o nosso convívio no corpo, vai trabalhando a nossa vida de tal maneira que essas coisas vão sendo corrigidas. Nós também somos filhos, estamos aprendendo, estamos sendo corrigidos. Nós precisamos nos apegar ao corpo de Cristo, nas suas juntas e ligamentos, para viver a edificação da nossa própria vida. À medida que eu vou sendo transformada, a minha casa vai sendo transformada. É impossível a luz de Deus entrar na vida de uma pessoa em uma casa que não alcance os outros. Às vezes demora um pouquinho, mas a luz vai entrando. A luz vai entrando, amém? Acreditem, confiem que a luz vai entrando. Outro exemplo, amados. Perdoar. Colossenses 3:13. Assim como o Senhor nos perdoou, que diz? Vamos abrir. Vamos ver. Leiam junto comigo, então. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Assim como o Senhor nos perdoou, assim nós devemos perdoar. Então nós ensinamos ao nosso filho essa verdade. Ensinamos o que a palavra diz a respeito disso. O que significa o perdão de Jesus por nós. Essa obra maravilhosa que é o começo de tudo para nós. A reconciliação com Deus por meio do perdão. Em segundo lugar, nós precisamos ajudar o nosso filho a não apenas saber o que é perdão, mas aplicar na sua vida no dia a dia. Quando ele fica mal com o irmão, quando ele fica mal com o colega, quando o nosso filho é adulto e tem dificuldade com a esposa, nosso filho casado, nós precisamos ajudá-los a, na prática, serem perdoadores, terem atitudes de perdão, levando-os a aplicar os pilares na própria vida. Sabem o que é os 4 pilares, né? Arrependimento, confissão e restituição. Esse trabalho é diário, ajudando-nos uns aos outros a serem edificados. Então nós ajudamos o nosso filho a ser perdoador, a perdoar o irmão que arrancou o brinquedo da mão, a perdoar o colega de escola que mentiu sobre ele, colocou ele em encrenca na direção da escola. Olha, dezenas de situações acontecem que os nossos filhos têm que perdoar. E a nossa função é ajudá-los na prática a perdoarem. Mas aí vem a nossa parte. A terceira parte é da seguinte: ser perdoador. Você, semeador, é perdoador. Você perdoa o seu marido, a sua esposa, seus familiares, seus amigos. Suas atitudes expressam perdão ou rancor, ressentimento?
que teu filho recebe de ti? Um exemplo de uma vida que perdoa, uma vida que libera, uma vida que caminha a segunda milha? Ou você espera que ele perdoe, mas você não perdoa? Precisamos ser coerentes com a verdade que ensinamos. Amém? Terceiro exemplo é um exemplo para mostrar que o nosso Deus se importa com tudo, não somente com aquilo que é espiritual, mas a ordem do nosso dia a dia interessa a Ele também. O João está dizendo que tudo é espiritual, tá bem? Então, arrumar a casa, gurias, é espiritual. E é verdade. Amém? Experimenta deixar tua casa muito desarrumada para ver como a alegria do Espírito vai embora logo de casa. Muito bem. Esse terceiro exemplo, ser ordenado, manter a ordem em casa. Nosso Deus é um Deus ordenado. Esse texto de Eclesiastes diz que Ele tem tempo para todas as coisas. Se Ele tem tempo para todas as coisas, Ele é um Deus que é planejado. E nós vamos ensinar os nossos filhos, na prática, a serem ordenados. Nós vamos ensiná-los a guardar as coisas, não deixar tudo espalhado, a ter lugar para guardar as coisas. Nós vamos trabalhar a formação de hábitos para que eles tenham uma vida saudável. Mas e agora a terceira parte? Como é a nossa atitude a respeito da ordem? Você é organizado? Sua casa será reflexo do seu interior e da sua prática. O seu carro, rapazes, será reflexo do seu interior. Alguns dias atrás, a mamãe me dizia assim: olha o quarto do meu filho, todo desarrumado, eu não consigo que ele guarde, eu não consigo que ele arrume a cama, eu não consigo. E eu fiquei pensando como é a casa dessa família. Às vezes nós esperamos dos nossos filhos algumas coisas que nós não fazemos. Olhem para o dia a dia de vocês e permitam que o Espírito Santo fale, mostrando aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Mas tenham esperança, porque sempre é tempo para uma nova semeadura. Nós falamos um pouco sobre o semear. Essa semente deve ser semeada, o ensino, a prática, o testemunho, e nós vamos semeando a vida inteira no nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os discípulos e com os relacionamentos todos que temos. Mas o texto em Eclesiastes também fala de arrancar o que se plantou. Se plantamos, vai dar fruto. Se dá fruto, tem que ser colhido. Na vida real, queridos, tudo que semeamos vai dar fruto. E esse fruto vai ser colhido. Existe um princípio de Deus que é causa e consequência. Tudo que fazemos vai ter consequência. E nós vamos precisar assumir as consequências do que fizemos. Eu gosto de pensar que nós colhemos o bom fruto e arrancamos o mau fruto. Porque o mau fruto, ele não pode ficar à vontade dando fruto. Nós precisamos tratar essa colheita. Precisamos arrancar o mau fruto pela raiz. Graças a Deus que podemos com certeza dizer que a nossa semeadura ela tem sido boa em muitas coisas e tem dado muito fruto. E eu não quero focar só no que falta, mas acho que nós podemos aproveitar para ver algumas coisas que faltam, para poder corrigir, para poder redirecionar a nossa prática de vida. Tudo aquilo que nós semearmos no Espírito, debaixo dos princípios de Deus, dará uma boa colheita. E isso será bênção e alegria indizível para nós. A alegria dos filhos andando no Senhor e temendo o Senhor, ela não tem palavras para ser expressada, sabe?
é uma coisa que preenche o teu interior. Então eu quero animar que aqueles pais que estão com os filhos longe, não desistam, não desistam, porque está reservado para ti essa alegria. Todos os nossos filhos serão do Senhor, nós temos que crer nisso. Porém, se nós semearmos na carne, nós vamos colher carne na vida deles. Eu encontrei um texto em Oséias 8:7, que diz assim que porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Semeiam ventos, cegarão tormentas. É impressionante como cada dia mais a colheita ela fica mais intensa, sabe? Parece que a colheita vem adubada. A gente semeia uma semente pequenininha e vem uma árvore gigante. E isso vale para os dois lados. Porque o Senhor, quando semeamos um pouquinho assim, o Senhor faz render a nossa semeadura. É tremendo, né? Às vezes é uma, duas palavras e o Senhor... Mas o inimigo também está investindo contra a nossa semeadura. E ele se aproveita da má semente e faz com que ela renda também. E dá trabalho arrancar a má semeadura. Dá trabalho, queridos. Mas não podemos desistir. Nós precisamos nos lembrar que tudo o que semearmos vai dar fruto. Outra coisa que faz parte do colher, enquanto nós... podia falar um pouquinho, né? Não estou acostumado com essas regalias, assim, ganhando aguinha, não sei nem o que eu faço com o copo agora. Eu lembrei de uma coisa, que bom que tu vieste. A omissão também é semente. Que dureza, né? Omissão é uma semente que dá muito fruto. Muito fruto. Mau fruto, é verdade. Então nós podemos não fazer algumas coisas, não semear algumas coisas. Isso também vai dar fruto. Então não se engane, ou fazendo ou não fazendo, nós vamos ter uma colheita. Então já que vamos colher, vamos semear bem. Enquanto nós colhemos o fruto da semente semeada, já vamos preparando a semeadura da próxima etapa. Isso aqui é muito importante. Em cada fase da nossa vida como família, nós estamos colhendo alguma coisa e semeando a próxima. Estamos vivendo exatamente esse tempo em casa com uma semeadura que é nova para nós, que é a semeadura do filho que está em casa saindo, esperando a colheita de que ele volte para casa com alegria para estar conosco. Às vezes, nessa fase que os nossos filhos são adultos, nós ainda exercemos domínio sobre eles, ou a nossa vontade, ou queremos que eles façam a sua vida do jeito que nós achamos que deve ser. E isso cria um domínio sobre eles. Quando eles casam, eles vão embora. Eles precisam construir a vida deles. A palavra diz, eles têm que deixar pai e mãe. E muitas vezes o relacionamento se distancia porque eles precisam respirar, porque nós os sufocávamos, às vezes com muito amor, mas sufocávamos. Então nós estamos semeando na vida dos nossos filhos agora um tempo em que eles precisam decidir a vida deles com liberdade. Nós estamos juntos, nós estamos observando, nós damos um conselho, apontamos uma direção, mas eles estão construindo suas casas. Os guris estão comprometidos, vocês sabem, com data de casamento marcados, então é um momento que as decisões são deles, como os pais, mas é a decisão deles, é a vida deles, e eles vão responder a Deus por essas decisões. Então, quando nós criamos um ambiente agradável, onde o conselho de pai e mãe é gostoso, abre o entendimento, ajuda ele a pensar melhor, esse filho vai sair de casa
pensa sobre aquilo, porque tem sabedoria quando o pai fala, não, quando a mãe fala, eu entendo algumas coisas que não estão claras, é gostoso estar junto. Isso, queridos, é semeado agora, antes deles saírem de casa. Então, com esse exemplo, eu quero dizer que em qualquer fase que nós estamos com os nossos filhos, estamos semeando a próxima. E vamos colher. Se semeamos indiferença, quando eles puderem, eles vão ser indiferentes, porque foi a direção que demos a eles, foi o exemplo de vida que demos a eles. Então, precisamos estar atentos diante do Senhor. Qual é a próxima etapa? Para preparar com diligência a terra e a semente dessa nova etapa. Amém? Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, é dinâmico, é cheio de esperança. Nós podemos renovar o relacionamento, porque o Espírito Santo está conosco. Outra coisa que nós fazemos que nos leva a precisar arrancar é a mistura. Nós nem sempre semeamos uma boa semente. Infelizmente, muitas vezes ela vem misturada com o nosso conhecimento. Ela vem acompanhada do fútil procedimento que recebemos dos nossos pais, como diz em 1 Pedro 1,18. É uma semente que vem misturada e ela não vai dar um fruto misturado. Então nós vamos precisar, debaixo da orientação do Espírito Santo, ajudar o bom fruto a permanecer e limpar o mau fruto. Nós vamos ter que arrancar o mau fruto, porque senão essa raiz, se ela não for arrancada, se no lugar dela não for colocada uma nova boa semente, vai continuar dando fruto. Complicado? Estão achando complicado? Ai, meu Deus. Tem uns pais muito sérios e tem outros com um sorriso aqui. Eu já não sei mais agora. Falando ainda sobre colher, arrancar o que se plantou. O que seria arrancar? O que é arrancar? Eu vou falar um pouquinho disso depois. Vou explicar melhor o que é esse arrancar, tá? Esse ponto aqui, queridos, é muito importante. Existem outros semeadores na vida de nossos filhos, familiares, amigos, professores, colegas, vizinhos, e a semeadura deles também dará fruto. Se essas pessoas forem pessoas que estão ouvindo o Senhor, que caminham com Cristo na dependência dEle, a semeadura vai ser boa e a colheita vai ser boa. Nós temos o privilégio de ter vários irmãos semeando nos nossos filhos uma boa semente. E temos colhido frutos maravilhosos na vida deles, de outras pessoas. Mas precisamos saber quem são estes semeadores. Você precisa saber com quem seu filho está. Quem são os amigos dele? Quem são os colegas? Que influência ele recebe na escola? Que tipo de empregada você tem em casa? Precisamos saber, porque essas pessoas passam mais tempo com os nossos filhos do que nós, muitas vezes. E elas também estão semeando. E nós podemos colher um fruto muito complicado, às vezes, por estarmos desatentos nesse processo. Eu creio que alguns desses semeadores até mesmo deverão ser afastados do convívio dos nossos filhos. Pode parecer radical, mas é importante que nos lembremos que eles estão semeando. E os nossos filhos muitas vezes não têm muralha para se protegerem desses semeadores. Eles vão receber de peito aberto essa semente. Então, amados, se nos relacionamentos dos meninos de vocês, dos adolescentes de vocês, dos jovens, existem pessoas que têm contaminado a boa semente e depois de tentar resolver essa situação
se consegue mudar a influência dessas pessoas, essas pessoas precisam ser afastadas do convívio da tua casa. É tua tarefa proteger a tua plantação. Amém? É uma palavra dura, mas ela é necessária. A colheita, queridos, ela é visível, os frutos sempre aparecem. Agora a gente ouviu tudo isso e fica pensando, como saber o que colher? Quando e como é hora de colher? Quando é hora de arrancar? O que arrancar? Como é que nós fazemos isso? Às vezes só nos damos conta da semeadura misturada depois que ela já está grande, já é uma árvore. Como nós vamos saber? Como nós vamos estar atentos para não deixar a semente germinar ou tirar a folhinha em vez da árvore? Existem algumas dicas do Senhor para nós, e a primeira delas, e a melhor por excelência, é a comunhão com Ele. Se tu estás em comunhão com Ele, Deus vai falar contigo. Agora, queridos, Deus fala conosco de muitas maneiras. Individualmente, Ele e eu e Ele, mas Deus fala entre nós. Deus fala entre nós, no meio do corpo. E no meio do corpo é o lugar por excelência que essa má semeadura vai ser exposta, ela vai ser revelada. Os nossos companheiros, os nossos pais espirituais, eles vão nos ajudar a ver na vida dos nossos filhos o que está fora do lugar. E é nesse momento que nós precisamos ter humildade. Tenho encontrado ao longo desses anos muita resistência dos pais quando se fala do pecado dos filhos. Parece que o pai não quer ouvir. E sabe por que o pai não quer ouvir? Porque ele tem parte nesse fruto. É claro que os nossos filhos fazem as suas escolhas e não são responsabilidade nossa as escolhas erradas que eles fizeram. Parece que as erradas, problema deles. As certas fomos nós que fizemos, né? Não, amados, eles têm uma porcentagem em que eles escolhem e têm que escolher dele, porque eles vão colher as escolhas que estão fazendo. Mas a nossa parte nisso, nós precisamos ser humildes para receber do nosso irmão. Olha, o teu filho mentiu na escolinha, ou mentiu para o irmãozinho, ou seja o que seja a situação. Mas a maior parte das vezes nós encontramos resistência dos pais. E eu falo da igreja, queridos. Eu falo da igreja. É uma área muito difícil para os discipuladores tratarem os filhos dos seus discípulos. Precisamos nos desarmar, porque estamos todos do mesmo lado. Não é divertido apontar falha uns dos outros, não é divertido apontar o que falta, mas precisamos nos proteger em Cristo. E se entre nós não houver transparência, com sabedoria, baseada na verdade, debaixo de cobertura, se não houver esse abrir o coração para receber o que os meus irmãos estão discernindo, o que os meus irmãos estão vendo sobre a minha casa, eu vou ficar debaixo do meu critério. E o meu critério pode estar enganado em alguma coisa, ele pode estar confundido, eu posso ter alguma semente misturada na minha vida que eu ainda não fui livre. E estou repartindo com os meus filhos. Então nós precisamos deixar que o Espírito trabalhe na nossa vida por meio do corpo de Cristo. Amém? Não preservem no sentido de fazer um círculo que na minha casa ninguém toca. John e eu temos aprendido a abrir a nossa casa para que os nossos companheiros, os nossos discípulos nos socorram. Eu lembro que o Michael tinha já quase 5 anos e um discípulo chegou para mim e disse assim: Martinha, eu quero te dizer uma coisa. E eu falei: claro, querido, que feliz, né? E ele disse assim: tu estás tratando o Michael como um bebê e ele já tem 5 anos. Eu fiquei assim. Aí eu podia dizer: mas quem ele diz que é? É meu discípulo, né? Fala dele.
mostrar diante do Senhor. E ele estava certo. Ele estava certo. Eu precisei mudar de atitude. O Michael era o caçula. Precisei mudar de atitude em muitas coisas com ele, porque ele era o meu bebê. Era o meu bebê. Ainda é, tá? Então, queridos, abrir o coração para receber a interferência do corpo de Cristo com humildade e ser trabalhado. E eu fui muito edificada, porque eu vi, não somente que eu podia ver só meu filho, como eu vi o meu filho espiritual maduro, com coragem, com ousadia de chamar a mãe e dizer: mãe, tu está errada. Isso é um relacionamento maduro, queridos. Os nossos filhos adultos precisam ter esse espaço conosco também. Mãe, tu está muito nervosa, está muito agitada. Precisamos ter esse espaço. Outra coisa, depois que o Senhor me mostrou que eu produzi uma má semente, seja 2% mal, 98% bom. Não vamos deixar os 2% igual, amém? Nós queremos 100% de santidade e de boas colheitas. Então, temos esse 2%. O Senhor já nos mostrou, através do corpo, através do seu espírito, o que a gente faz. Arrependimento. Os 4 pilares. Não tem outro caminho, queridos. Não tem outro caminho. Eu, antes de olhar para o meu filho, eu vou ter que olhar para mim. Eu preciso ser transformada. Eu digo sempre, né, beleza? A obra de Deus começa em mim. Em mim. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso restituir. Que dureza, hein? Mas é uma bênção. É uma bênção. Eu tenho provado a riqueza do pedir perdão para um filho. Às vezes parece que se a gente pedir perdão vai afastar, ele vai perder o respeito porque o pai errou. Pelo contrário, parece que é uma coisa divina, assim. Parece que ele olha com admiração e se apega, ele quer mais, ele quer estar mais perto. E isso eu posso dizer dos meninos pequenos e os meninos adultos agora. Ainda vale, é maravilhoso. Então, queridos, nos arrependemos à luz da verdade e reconhecemos a nossa parte. Confessamos a Deus sempre. E confessamos ao marido, ou à esposa, aos discipuladores. Às vezes há uma companheira que vai nos ajudar. Desculpem se eu uso muito feminino, tá? Mas é que estava escrito para as mulheres o estudo, tá? Então, rapazes... Precisamos perdoar a nós mesmos por termos errado. Isso é difícil, viu? A gente pede perdão ao Senhor porque errou com Ele. Pede até perdão aos filhos porque errou com eles. Mas se perdoar, nós precisamos nos perdoar. Para ficar completamente livres. Para continuar semeando. Para arrancar bem essa semente. Nós também precisamos restituir. E a restituição já é parte da nova semeadura da vida do filho, naquele assunto. Quando eu arranco, vamos arrancar com raiz e tudo, aquela terra ficou com um espaço livre. Quando eu restituo, reconhecendo diante do meu filho, por exemplo, se eu corrigir errado na frente dos irmãos, eu peço perdão a ele na frente dos irmãos, pois eu pequei na frente deles, eu preciso restituir na frente. O que eu estou fazendo com a restituição? Eu estou semeando a nova semente. Isso é em dezenas de coisas da nossa vida. Outra coisa sobre o arrancar, e eu estou quase terminando. Para cada semeadura haverá uma forma de trabalhar a colheita. Não existe uma regra. Cada casa é diferente, cada filho é diferente, cada ano na vida de um filho é diferente. Nós precisamos do Espírito Santo. Não há criação de filhos com sucesso sem a pessoa do Espírito Santo. Não há. Porque Ele conhece o coração do nosso filho e o nosso. E Ele sabe como conduzir
Então, Ele vai nos dar a estratégia certa. E essa estratégia vai ter o tempo certo, a forma certa para cada coisa. Como diz ali em Eclesiastes, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de falar, deixar de falar, de edificar, de derribar. Às vezes, a gente quer falar na hora que o nosso filho precisa de silêncio. E tá a gente atrás dele, ele não consegue nem pensar. E às vezes o nosso filho precisa ouvir a nossa palavra de alento, de ânimo, de correção, e nós estamos omissos. Não sai nada da nossa boca. Ou sai abobrinha. Comunhão com Deus nos dá o norte, a comunhão com Deus nos dá a estratégia, a comunhão do corpo nos edifica, nos anima, nos consola, nos conforta para continuar caminhando. E o Senhor está pronto para nos acompanhar nesse processo. Ele tem alegria, o nosso Deus, Ele é semeador por excelência. Ele ainda está semeando na tua vida. E que Ele possa colher da tua vida frutos de glória para Ele, frutos de alegria. E possa colher na tua casa adoradores para Ele. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos depender do Senhor a cada dia, estar alinhados com Ele para corrigir a nossa má semeadura e continuar regando e podando